entrar aqui, irmãos, e também abordar a segunda aula, eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Nilo, da irmã Silvana. Vocês têm aí esse casal abençoado aí que estão sempre com o espírito voltado a servir, tá? Ao trabalho de servir. O cristão, ele está aqui na terra só por dois motivos: servir a Deus e aguardar Jesus Cristo retornar buscar a sua igreja. Só para esse motivo. Não tem outro motivo. Então, o irmão Nilo e a irmã Silvana estão fazendo isso muito bem. Tenho esse casal sempre como estimados, de um casal que está se esmerando em fazer a obra de Deus, sempre esteja intercedendo por eles. Já peguei um apreço pelo irmão Nilo e pela irmã Silvana, pelo interesse que eles têm de servir a vocês nesse curso teológico que aqui está implantado. Deus continue abençoando esse casal e vocês também, todos vocês aqui da comunidade Reconciliação. Estão de parabéns. Página 16 primeiro. Fala das alianças. Lembra que eu falei aqui já, comentando em aulas que passaram, quantas alianças existem? Vocês lembram? São 9. Mas pesquisa em casa lá, só estou anunciando aqui para você pesquisar, a critério de aguçar a sua curiosidade. Mas eu apenas uso 8 quando eu comento sobre as alianças, tá? Até porque a aliança nona, que é a Palestina, a aliança palestina, eu não abordo aí dentro do conteúdo das alianças. Dispensações são 7, alianças são 9. Então vou explicar o que significa dispensações e alianças e o porquê uma da outra. Dispensação é um tempo que Deus determinou para o ser humano. Se desprende do amor e da misericórdia de Deus. É um tempo que Deus deu para o homem se salvar em todas as épocas, em todas as ocasiões. Nunca ninguém vai chegar no trono branco, no juízo final, e vai falar assim para Deus: nunca eu tive uma chance, uma oportunidade. Não. Nunca eu tive uma oportunidade de ouvir e entregar minha vida para o Salvador Jesus. Não vai ter essa desculpa. Então Deus utilizou as alianças e as dispensações para dar oportunidades para o ser humano, pecador, ok? Então as dispensações são tempos que Deus determinou, e as alianças que Deus faz, elas são o quê? Concretivas, embutidas dentro das dispensações. Ou seja, cada vez que Deus dispensava um tempo da sua misericórdia para o homem ser salvo, Deus também fazia o quê? Alianças com o homem. Pesquise em casa aí, porque é um pouco profundo aqui, extenso, eu não quero me prender muito aqui, mas pesquise o que significa as dispensações, quantas são, quais são, e também, do mesmo modo, as alianças. É muito interessante. Você vai ver aí o cuidado e a misericórdia de Deus para com o ser humano. Até porque lá no Jardim do Éden, quando Deus vem dar a sentença, Ele amaldiçoa a serpente, Ele amaldiçoa o planeta Terra, e quando Ele olha para o homem e para a mulher, sabe o que Ele faz? Ele não amaldiçoa. Ele olha para Adão e Eva, lá com aquela cara de tacho, depois de ter pecado, desobedecido, e Deus fala assim: você, homem, do suor do seu rosto comerás da terra. Ou seja, trabalho, E para a mulher, com o parto, você dará luz com dor. Deus multiplicou ali no caso, Não vou entrar muito a fundo aqui também, porque eu só estou explicando. Aí Deus olha para os dois e não amaldiçoou. Agora o diabo já está amaldiçoado ali no sentido de condenação, julgamento, tá? Quando Jesus fala ali no capítulo 14 do Evangelho de João, que o diabo já está o quê? Condenado, porque pecou no céu, no estado de glória, e não tem como mais se arrepender, porque estava no estado de glória e pecou. Quando ele olha para o planeta Terra, por causa do pecado do homem, a Terra também foi amaldiçoada. É claro que a Terra está passando ainda por um processo, e ela vai finalizar
com a renovação. A terra vai passar por um processo de renovação. A mesma terra do Éden, ela vai retornar, vai voltar no reino milenar de Cristo. Isso é profético, tá? Não quero muito me deter nisso. Então, a condenação, a maldição, aí no sentido de condenar, do homem e da mulher, Deus transportou do Éden lá para o trono branco. Então, já faz quanto tempo? A cronologia bíblica aí, ela descreve quase 11 mil anos de história humana. Aí tem a ciência, lá que é milhões, não sei o que, não. A cronologia bíblica, ela se desprende de 11 mil anos. Então, olha só, já se passou-se 11 mil anos e Deus tem dado oportunidade para o homem. Tem dado, depois do sacrifício de Cristo, que já faz mais de 2 mil anos, a oportunidade do homem crer e ser salvo através da fé e do sacrifício de Cristo no Calvário. Então o homem foi poupado por Deus, porque Deus podia ter matado Adão e Eva, já iam ser condenados em seguida, e formar outro homem, como nós comentamos aqui nas aulas. Mas Deus não fez isso. Deus adiou para o trono branco. Já fazem quantos mil anos que Jesus morreu? Mais de 2 mil anos. Deus vai julgar o homem em um dia. E esse dia aí, ele tem começo, mas não tem fim. É chamado o dia da eternidade. Quando os milhões de milhares de seres humanos que já passaram nesse planeta, desde Adão e Eva, vocês já imaginaram o que é isso? Que o João escreve no Apocalipse que o julgamento, o trono branco, ele vai estar instalado na atmosfera terrestre, porque não se achou esse lugar na terra, porque de tanta gente que vai ressuscitar para comparecer nesse julgamento, a terra sairia de sua órbita, muito peso, muita gente, um acúmulo de ser humano, que vão comparecer no trono branco para serem julgados, e consequentemente condenados pelo que está nos livros, Apocalipse capítulo 21. Então Deus poupou o homem. Olha como Deus é bondoso. Ele vai julgar o homem em um dia, e está dando mais de 2 mil anos aí de oportunidade para o homem se salvar. Esse é um Deus bondoso, amoroso, né? Na página 17, o modelo de fé de Abraão. Não pode passar em branco, irmãos. Não deu tempo de comentar na aula passada, então hoje não deixarei de comentar. Só voltando a uma questão aqui, vocês pesquisaram lá os vídeos que eu passei? Adalto Lourenço, o Livro dos Mortos, a Epopeia de Gilgamesh, que é parecido com o Gênesis. Não estudaram? Mas se tiverem oportunidade, estudem. Vou voltar aqui à questão do pastor Adalto Lourenço. Ele é presbiteriano, ele é aposentado da NASA, físico, cientista, teólogo, um homem muito culto, irmãos, muito culto. Vale a pena não só analisar os vídeos de Adalto Lourenço, mas comprar os livros. Ele deve ter uns 5, mais ou menos. E ele tem um livro que eu gosto muito, que é Encurralando os Ateus. Muito importante esse livro, viu? Então ele vai falar lá como ocorreu aí a questão das raças, fisionomias, etnias e raças e assim por diante. Como que existe hoje o loiro, os europeus, como que existem os africanos, são de uma pele um pouco mais escurecida, como existem os japoneses, como foi essa totalidade de diferentes fisionomias. Como explicar isso? Será que Adão tinha um pedaço de uma cor, um pedaço de outra, o olho era rasgadinho, como é que era? E Eva também? O Adalto Lourenço vai explicar que um tipo de DNA, e a ciência reconhece isso, só que é um DNA que não está disponível hoje, chamado de DNA microcondrial. Quem assistiu o vídeo de Adalto Lourenço, ele esclarece muito bem esse assunto. Esse DNA para que era? Para fazer o quê? A divergência das raças. E só estava em Eva. Daí o porquê do nome de Eva. Ela é a mãe dos viventes. Tá? Então esse DNA estava em Eva. Quando foi passando para as raças posteriores, esse DNA começou a sumir. Vou usar um exemplo aqui. Tem uma ilha chamada Ilhas Salomão, que é no Pacífico. Lá são pessoas de pele escura, cabelo amarelo, vai pesquisar lá, e olhos azuis.
e são descendentes de Salomão, inclusive, ilha de Salomão, pesquise lá. Tem a ver com a herança desse DNA mitocondrial de Eva, que só estava em Eva, não estava disponível em nenhuma outra mulher. Deus só colocou em Eva para que fosse diferenciada as raças, no sentido de fisionomia. Então não podia passar em branco. A questão sobre Abraão aqui, irmãos, é muito interessante falar sobre Abraão. Interessantíssimo falar sobre Abraão, porque a questão de Abraão como patriarca inicial, tá? Vem esse homem crendo em Deus, Deus faz uma promessa a ele, vai, deixa a tua parente e vai para uma terra. Mas qual terra? Onde? Qual a direção? Isso é fé. Fé é crer no invisível, né? E ao mesmo tempo saber que o invisível se tornará visível. Isso é fé. Não adianta ter fé só no invisível. Não. Fé é ter uma certeza no invisível e ainda mais certeza no que esse invisível vai aparecer, pelo poder de Deus, como nós aprendemos na aula passada. Então a questão de Abraão aqui, irmãos, quando fala que Abraão é o pai da fé, isso com razão. Vou usar aqui um Targums, tá? A Tonalque, que é um livro de história, de registros dos judeus, né? Ela conta que Abraão, o pai dele, chamado Terá, ele era empresário naquela época, ali na Mesopotâmia. Então, como ele tinha empresa de esculturas, porque naquela época o homem vivia pelo visível, tinha que ver alguma coisa para poder crer, né? Então o bezerro de ouro lá é um exemplo disso. Então o homem vivia do ver para poder aparecer o crer. Aí diz que o pai de Abraão chegou para ele, Terá, né? Falou: filho, o pai vai viajar, vai fazer uma propaganda dos nossos deuses falsos, aí, nossas imagens de escultura, e o filho então cuida de todas aquelas imagens que estão lá atrás no barracão. Tá bom, filho? Tá bom, pai. Tá aqui, ó. Dê o alimento, dê a água, de manhã, de tarde e à noite. Os alimente e os dê também de beber. Aí o pai dele foi viajar. Com um tempo fora, aí retornou da viagem. Quando retornou da viagem, falou: filho, você cumpriu a risca o que o pai mandou? Sim, pai. Então eu vou lá dar uma olhadinha lá nas imagens. E foi lá atrás, porque era o comércio dele, ele vendia imagens e sobrevivia daquilo. E disse que era um homem riquíssimo, o pai de Abraão. Aí o pai dele chegou lá no barracão, todas aquelas imagens quebradas. Era cabeça de imagem para lá, era pé de imagem para lá, era mão de imagem para lá. E o pai dele olhou: Abraão, vem aqui. Abraão chegou: filho, o que aconteceu aqui? E tinha bem no final do barracão lá uma imagem, a maior de todas, com um porrete na mão, um pedaço de pau na mão. Que fez isso aqui? Pai, foi aquela que está lá no final, lá, com um pedaço de pau na mão. O pai dele olhou para ele assim: mas Abraão, uma imagem não se mexe, não tem vida. Aí o Abraão olha para o pai: então por que o senhor continua fabricando e servindo essas imagens? Aí ali começou a história de Abraão, de servir um Deus que não é visível, um Deus do céu. Ali começa a história de Abraão. Aí Deus manda Abraão deixar sua parentela, que era idólatra, porque lá em Josué diz que Abraão também era, né? E vai para uma terra, pela fé, irmãos, uma mão na frente e outra atrás, sem saber o que ia acontecer. Você já pensou Deus chegar para você e falar assim: olha, vai para uma nação aí, deixa o teu serviço, deixa a tua vida cômoda aqui em Paranaguá e vai para uma nação, deixa a tua parentela. Pensa que é fácil deixar, irmãos, os parentes? Não é. O que você vai fazer? Eu não vou, porque está bom em Paranaguá, estou comendo bem, tenho um bom serviço. Você acha que Abraão não relutou? Mas a chamada de Abraão era tão forte, tão poderosa, que ele ia representar de fato, né, o monoteísmo, que é a religião que crê num só Deus, ia ser considerado o pai das 3 maiores religiões do planeta: judaísmo, islamismo e cristianismo. Tem Abraão como pai, se apoia em Abraão. Veja que interessante. Aí Abraão vai,
Mas foi fácil, irmão, Abraão sair da Mesopotâmia, né, de Ur dos Caldeus, uma cidade da Mesopotâmia, que é hoje a Turquia, ao sul da Turquia, e ir para essa terra chamada Terra de Jebus. Não era Jerusalém, o nome original dela era Jebus. Penso que foi fácil? Não foi. Então vamos analisar aqui. As peregrinações de Abraão foi cerca de 500 quilômetros. Quem sabe aí mais ou menos, aqui entende de viagem, 500 quilômetros daqui aonde mais ou menos? Daqui em Londrina? Daqui em Londrina? 500 quilômetros. Daqui em Londrina, irmãos, saindo com animais, porque ele saiu com uma certa riqueza da casa do pai. O pai dispensou com uma certa riqueza, porque era costume da época, né? O filho pródigo é um exemplo disso, então era costume da época dar uma quantia para o filho e falar, tá bom filho, vai. De a pé, saiu de Ur para ir até Canaã, 500 quilômetros. E não pense que o pavimento, a estrada lá era bem pavimentada como aqui, na frente aqui, não. Era deserto, insetos venenosíssimos, tempestade de areia, que é a pior tempestade do que até de trovões, porque ela mata a pessoa em questão de segundos, se a pessoa não tiver um abrigo. Daí o porquê das tendas, para abrigar da tempestade de areia. E quando o camarada não estivesse próximo a uma tenda, daí o porquê do judeu usar aquela capa externa. Ele se jogava no chão, colocava a capa e só deixava um espacinho para respirar, porque senão ele morria sufocado. Então, Abraão sai, sem saber para onde, sem mapa, guiado pelas estrelas, porque era o costume da época no Oriente, tá? Tinha as estrelas como base, né? E vai para essa terra. Depois, mais tarde, Abraão vai ter 3 mulheres. Vocês só ouviram falar que Abraão tinha uma, né? Quantos sabem aqui que Abraão tinha 3 mulheres? 2? Teve 3. Tá. Com a primeira mulher, que foi Agar, ele teve Ismael. E de Ismael, segundo Gênesis 37, nasceram 12 príncipes. Veja como Deus não é injusto. Abraão dispensou a mulher. A mulher de Abraão, Sara, dispensou a coitada da Agar. E você pensa que Deus deixou na mão? Não. Sabe por quê? A promessa 100% era em Sara e logo era em Isaac. Se você conversar com um árabe, ele vai falar, não, é Ismael, filho da promessa. Ismael tinha 50% de Abraão, porque Agar não era a mulher da promessa. Agora se concretiza 100% em Sara, porque Abraão era o homem da promessa e Sara também o era. Mas esse 50% foi o suficiente para promover aí 12 príncipes e a nação dos árabes hoje. Tem alguém que diz assim, alguém especulou e comentou assim, olha, sabe por que há esse conflito entre judeus e árabes? Palestinos, árabes são palestinos ali, né? É por culpa de Abraão. Porque Abraão foi querer o quê? Dar uma ajudinha para quem? Para Deus. Deus falou através daqueles anjos, e ali é uma cristofania, é Jesus que está ali, junto com aqueles 2 outros anjos, foram 3 que apareceram, né? E falou assim, olha, ela vai engravidar. Daqui a aí o que o anjo ouve? Riso, como eu já falei aqui. Ele ouviu uma gargalhada de Sara lá naquela idade de quase 90 e poucos anos. Como é que vai agora gerar um filho, engravidar? Porque o costume das mulheres já tinha saído de Sara. Aí quando ela dá aquele sorriso, aí diz que o nome dela foi mudado. Não se chamarás mais a tua mulher Sarai, que era princesa. Não, Sara, princesa. Mas se chamará Sarai. E quer dizer o quê? Sorriso. Depois de um ano, quando o anjo voltou, né, para ir até a casa de Ló, lá, aquela coisa toda, de Sodoma e Gomorra, ela já estava grávida, gestante. Estava quase para ganhar. Então se cumpriu ao pé da letra aquilo que aquele anjo ali, que é Jesus, né, é uma cristofania, Jesus no Antigo Testamento, se cumpriu ali. Então a primeira mulher foi Agar, aí vem Ismael, Deus foi justo com Ismael e deu 12 filhos, 12 príncipes, e dali saiu a nação dos árabes, a poderosa nação dos árabes. Depois a segunda mulher de Abraão foi
Sara, né? Princesa, riso, como vocês quiserem. Daí nasceu quem? Isaac. Depois de Isaac veio? Mas não era para estar escrito Jacó. Nós estávamos estudando na escola dominical agora, e eu falei uma palavra lá, edomitas. Você já ouviu falar de edomitas? Não é sodomitas, é edomita. O que é uma pessoa edomita? Hã? Uma pessoa edomita, tá? É uma pessoa que não consegue deixar de alimentar o seu prazer para depois. Tem que alimentar agora, eu quero agora, eu não consigo deixar para amanhã ou para depois. Tem que ser agora. É uma pessoa que ela sempre quer preencher o seu prazer agora, não quer deixar para depois. Foi o caso do prato de lentilha, né? Olha, quer minha primogenitura? Esaú falou para Jacó. Jacó falou sim, pelo quê? Pelo pratinho de lentilha. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Cada vez que no Pentateuco está escrito Deus de Abraão, Isaac e... Não era para estar Jacó. Era para estar o Deus de Abraão, Isaac porque ele era o primogênito, ele veio primeiro. Jacó veio com a mão agarrada nele, quando Rebeca teve os dois, né? Então o nome Jacó quer dizer o quê? Suplantador, liso, porque veio agarrado no irmão, como se o irmão estivesse puxando ele. Veio de carona, né? Tem muitos Jacós por aí que querem só carona. Você ora, paga o preço, jejua, se separa a Deus, e ele sempre está pedindo oração para você, mas ele não tem coragem de fazer. São os Jacós que estão por aí, né? Mas ele foi esperto, não quer trocar, troca. Dá um pratinho de lentilha, né? Comeu aquilo ali e depois quis voltar atrás. Já era tarde, não teve como, né? Então daqui, dessa mulher, isso é interessante essa história aqui, irmãos, a história dos patriarcas, a era patriarcal aqui, estudem que vocês vão ver. Daqui de Sara, né, vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem quantos? Quantos? 12 filhos? Quantos? 12 porque você pensa nas 12 tribos, não é? Mas ele teve 13. Diná. A Simone está atenta lá. Já volto aqui. Mas veja só que interessante, irmãos. Quando nós, homens, olhamos com uma ótica humana, limitada, falha, curta, Deus olha com a sua ótica, né? O que é? Onisciência. Ele sabe do hoje e age hoje, porque ele conhece o futuro. Esse é o nosso Deus. Aí a Bíblia vai narrar a história aqui de Jacó. Primeiro vou falar a terceira mulher de Abraão, aqui para não passar em branco, né? Era chamada de Quitura. Alguém leia lá Gênesis 25, versículo 1. É a terceira mulher de Abraão. Tanto a segunda como a terceira eram egípcias, tá? E Abraão tomou outra mulher, seu nome era Quetura. Viu? Abraão tomou outra mulher, e era Quetura, e com essa ele teve 6 filhos. 6. Como Quetura não tinha nada a ver com a questão de 100% da promessa e 50%, foi exclusivamente a Sara e a Agar, só teve 6, teve a metade dos 12. Sara, com Jacó veio 12, né? Com Agar veio 12, e com essa aqui 6, a metade. Não tinha nem 50%, 25%. Mas foi abençoado também, por causa da promessa que estava no patriarca Abraão, né? Então você vai ver aqui outra questão, como eu falei agora da ótica, nós analisamos com a ótica humana e Deus olha com os seus olhos, né? Alguém disse assim, se eu fosse Deus, se fosse, mas é uma criatura, limitada, né? Como eu queria ser Deus nessa hora, mas é uma criatura. Então vem Jacó. Jacó teve quantas mulheres? 3. Qual que é o nome da primeira, que ele mais amava? Ele trabalhou 14 anos por ela, irmãos. E no final dos 14, dos 7 primeiros, né, que ele, a Bíblia diz ali que ele deram um porre nele.
era normal na época, né? E ele está ali, e o Labão, o sogro dele, o liso Labão, né? Vai lá e coloca quem? Leia também, Leia é a mesma coisa, depende da tradução da Bíblia. Colocou Leia. Quando ele abre o olho, ele fala, meu Deus, será que Raquel mudou da água, do vinho para a água? Que isso? Né? Por quê? Porque Lia ou Leia, segundo Flávio Josefo, quem é Flávio Josefo? Historiador judeu do primeiro século da era cristã. Se puderem comprar o livro História dos Hebreus, você vai ter uma base de um conhecimento mais detalhado da Bíblia, através desse livro História dos Hebreus. Deve estar uns R$150, mas deixa para comprar outra hora aí, conforme as condições. Então, quando a Bíblia fala de Leia, diz que ela tinha Flávio José fala de Leia, ela tinha uma deficiência física no rosto. Sabe o que ela era? Caolho, vesga. Dá para imaginar? Ela era vesga, literalmente. Então Jacó não queria nada com Leia. Ele queria Raquel. E Raquel era mais ajeitada, era mais bonita, quem sabe, né? Mas ele não queria nada com vesguelha, né? Desculpe o termo aqui, mas é para explicar o texto, tá? Ela tinha essa deficiência, era vesga. Então aí Jacó, não quero saber dela. Trabalho mais 7 eu quero trabalhar mais 7 por Raquel, mas eu não quero essa aí. Misericórdia, né? Ele quis enganar, deu um porre no gelo lá e quis enganar ele. Então voltando aqui, mas foi dessa caolho, que ele teve 3, né? Leia, Raquel foi a da paixão dele, que ele amou, né? E qual foi a terceira? Zilpa. Com Leia, ele teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Diná. 7 filhos. Não era fraco não, irmão. Jacó teve com Bila 2. Né? Irmãos, estou falhando aqui, são 4 mulheres. 4, não 3. Tá? Com Bila, ela teve 2 filhos com Jacó, Dan e Naphtali. Que depois vocês vão analisar o que se transformou esses indivíduos aqui, tribos, depois no passar dos anos. Com Zilpa teve 2 filhos, Gad e Azer, também tribos lá posteriormente, né? E depois com Raquel, que ele amava tanto, José e Benjamim. Mas o que eu quero explicar dessa ótica humana, que sempre está olhando as coisas exterior? Até o profeta Samuel caiu nisso, né? Com certeza isso aí é o futuro rei, viu aquele homem grandão, né? Eles eram soldados do exército de Israel. Quem sabe o profeta, na ótica humana, olhou, não é esse. E passou-se os 7 filhos de Jessé, e nenhum deles era o futuro rei. Aí ele vai perguntar, mas Jessé, falta mais algum? Falta um. O menor. Deus quer sempre o menor. É esse que ele exalta. O grandão já não precisa exaltar mais, porque ele já é grande, né? O menor, o pequeno, ele quer exaltar porque precisa de ser exaltado, né? Manda chamar. Aí veio Davi, então enganou até o próprio profeta experiente, cheio de visões proféticas e espirituais, foi enganado. Então nós vivemos se enganando com a nossa ótica. Não, isso aí não. Não, isso aí não vai não. E de repente quando a gente vê, quem que levanta, quem que capacita, é Deus. É Deus que capacita. Aí com aquela que era a vesgueira, vamos voltar aqui a Leia aqui, né? A caolho, a vesgueira, foi da onde veio as 2 tribos, né? Levi e Judá. A tribo de Levi, ela forneceu o que para a nação de Israel? Os levitas e os sacerdotes. A tribo de Judá forneceu o que para a nação? Reis. Os reis de Judá, inclusive Jesus, como o irmão citou lá, vem da tribo de Judá. E quem que foi a mãe de Judá e Levi? A vesgueira, aquela que Jacó desprezou. Ele foi obrigado depois, no final, lá em Gênesis 46, veja em casa, né?
quando ele está chamando um por um dos filhos, ele foi obrigado a olhar assim: Levi, meu filho com Leia, daqui sairá os sacerdotes, os levitas. Aí ele vem: Judá, meu filho que eu tive com Leia, a vesguelha, né? Com Leia, daqui sairá os reis de Israel. O cetro não se apartará da vossa casa. Jacó, na bênção para os filhos, passou para Judá. E foi. Até quando chegou Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, isso é importante, não poderia passar em branco, irmãos. Outra questão aqui, eu não vou comentar aqui para não tomar tempo, para nós entrar logo no Êxodo. Qual que é o horário? 15. Tá. Então a gente entra no segundo período aí no livro do Êxodo. E também eu vou retomar na outra aula, porque não dá para terminar hoje, né? A questão da antropologia aqui, o que é antropologia? Estamos falando de criação, não estamos? O Gênesis, o princípio. O homem aqui, provando aquela tese lá que o homem não veio do macaco, evolucionismo, mas veio do barro, né? O nome Adama quer dizer do barro, do solo. O homem, para vocês terem uma ideia, ele é 23%, né? Carbono, 23%, 16 quilos de carbono há em todo o corpo humano, na massa, né? Massa orgânica aqui é o corpo físico. De cálcio aqui ele tem 1,4%, 1 quilo, representa 1 quilo do corpo humano. De fósforo ele tem 0,83%, representa 580 gramas de fósforo. De nitrogênio tem 2,6%, que é 2,22 litros, tá? De nitrogênio em todo o corpo. Água, 55% aqui é o equivalente a 38,5 litros de água. Então, representa o quê? Que o homem é 70% água, líquido, úmido. Tanto é que quando o camarada pega num fio lá, dependendo da quantidade de energia que tiver ali, ele o quê? Encolhe, porque suga toda essa água do corpo, chupa essa água do corpo e o homem acaba encolhendo, né? Então isso aqui faz diferença aí na questão também da Terra, do planeta Terra. O planeta Terra é quantos por cento água? 70%. O corpo humano é 70% água. Tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver, né? O planeta era para ser chamado planeta Aqua, não Terra. 70%. 7 oceanos aí comportam aí todo o globo, né? Cloro e sódio, 0,27%, 195 gramas. Olha só como é interessante esses dados aqui, para vocês ficarem cientes aí quem é o homem na sua antropologia, no seu corpo físico. Potássio, 0,2, 140 gramas. Metais, 0,09, que representa 6 gramas de metais, aí, ferro, zinco, cobre e assim por diante. Agora essa questão aqui, olha só, o homem possui 1.206 ossos na fase adulta, 1.206. 12.639 músculos, olha só como é interessante. 3.100 quilômetros de veias, isto é, cerca de 2,5 voltas em torno da Terra. Tem dentro do teu corpo. Interessante. 4.400 pupilas gustativas na língua. Tem a ver com sabor, né? 20 mil pelos nos ouvidos para as diferentes tonalidades de sons. 20 mil, só 20 mil. 18 quilos de pressão na mandíbula, 10 mil nervos e terminações, 3.500 poros de suor para cada 2,5 centímetros de pele, né? 20 milhões de poros que absorvem o alimento ao longo do intestino. Daí o porquê dos sais minerais, causa lá aquela questão das pedras no rim, né? E também das pedras no intestino, tem a ver com isso aqui. 300 milhões de álveolos nos pulmões que inspiram 10.800 litros de ar por dia.
Meu Deus, como Deus faz as coisas tão complexas, né? E ao mesmo tempo tão funcionais. Deus é poderoso. Um sistema nervoso que transmite ao cérebro qualquer sabor, som, cheiro, toque ou visão. Tem a ver com o sentido do corpo humano, né? Um coração que bate 4.200 vezes por hora e bombeia 10 toneladas de sangue por dia. Então isso é vital para que o ser humano se mantenha o quê? Com o corpo, o organismo ativo, porque sem a circulação de sangue, sem o coração batendo corretamente, né, ele não pode bater nem menos e nem mais, para não fazer com que o corpo faça as suas células morrerem. Mas também tem a ver com a oxigenação do cérebro, tá? Então isso é muito importante, irmãos, quando a gente estuda aí a criação, a questão da criação, não só das outras coisas, mas principalmente do homem. E trazendo para a parte espiritual aqui, eu falei na aula passada, né? Eu falei bem superficial. O homem também tem espírito e alma. Cada um desses elementos tem a sua função em coordenar esse corpo aqui que eu descrevi agora há pouco, né? Então vamos agora para a aula 2. E daqui a pouco já estaremos aí para o intervalo. Vou localizar aqui. Livro do Êxodo, tá? Eu falei lá, eu até coloquei uma postagem lá no grupo, que a palavra Êxodo quer dizer o quê? Alguém lembra aí? Hã? No hebraico eu coloquei uma palavra lá, né? E depois coloquei no grego. Por quê? Porque a Septuaginta foi a tradução lá que 185 a 220 a.C., né? Os 70 sábios traduziram o Antigo Testamento em língua grega, Septuaginta. Então a palavra lá vai estar Êxodo, que quer dizer saída. Quando Deus prometeu a Abraão, foi para Abraão que Deus fez a promessa. E quando vocês quiserem estudar mais a fundo esse assunto, vocês comprem o livro Pentateuco, Editora Vida, uma das melhores editoras, tá, das literaturas evangélicas cristãs, de Paul Hoff, é o autor, o camarada não é fraco não, é arqueólogo, é doutor em teologia e assim por diante. Então o camarada entende, tá? Para escrever esse livro, ele esteve até inclusive alguns anos ali residente em Israel, fazendo arqueologia e também estudando os achados arqueológicos para poder escrever o Êxodo aí. Então, se puderem, comprem aí. Quando os irmãos tiverem alguma dúvida, irmão André, eu preciso de comprar um livro, uma literatura, né? Mas eu quero, para esse fim, me procurem, que eu vou estar aí indicando para vocês qual é a editora confiável e qual é o autor confiável, teólogo confiável, porque não é para qualquer um, irmãos, tá? Eu recomendo sempre 3 editoras: Editora Agnus, Vida Nova, né, que são 2 irmãos que se desuniram, e aí um abriu a Editora Vida, o outro ficou com a Vida Nova. E uma quarta aí, Publicações Scheder, Dr. Russell Scheder, que morreu agora no final do ano passado, ou no começo desse ano? No começo desse ano agora. Morreu o grande teólogo brasileiro, o Dr. Russell Scheder, tá? Mas tem as suas publicações aí para os irmãos terem aí noção. Vamos analisar um texto aqui antes de entrar aí e irmos para o intervalo. Alguém veja lá, leia lá por gentileza, Gênesis 15, para entrarmos na questão aí do êxodo, da saída, da libertação, né? Gênesis 15, 13. E outro já procura, localiza Êxodo 12, 40. Gênesis 15, 13. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligi-la-ão 400 anos. Quantos anos?
Mais uma vez, quantos anos? Agora leia Êxodo 12:40 lá. Quem achou pode fazer a leitura lá, em alto e bom som. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Ai, 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 e agora? Foi 400 ou foi 430? Quanto? E lá em Gênesis 15:13? E agora? Deus falou para Abraão que o povo ia ficar cativo no Egito, quantos anos? E depois Moisés vai lá e fala que 430, mas tem alguma coisa errada aí, hein? É. E eu fui, irmãos, bati na tecla, falei, Senhor, eu quero saber o que aconteceu aqui. Por que para Abraão foi 400, por que para Moisés 430? Eu quero saber o que aconteceu. Vamos fazer uma exegese? Vou aqui voltar ao primeiro livro lá, né? Vou fazer uma exegese aqui. Não sei se dá tempo. Vamos parar para o intervalo. Vamos lá então? E agora, alguém vai me ajudar aí como descascar esse pepino aí? Gênesis 15:13 diz que tem 400 anos. Gênesis 12. Êxodo 12:40. 40, 430. Em Gênesis 15:13, 400. E agora, como explicar isso? Se fosse 40 anos, eu teria que ficar caminhando no deserto. Então Quase isso. é um pouco complexo essa questão, né, irmão? Como explicar essa questão aí de 30 anos que está sobrando aí naquilo que Deus, através de Abraão, prometeu. Como é que fica? Né? Vamos fazer uma exegese? O que é uma exegese? É um estudo dos seus pormenores analisados detalhadamente para chegar-se a uma conclusão. Isso é exegese. Uma pesquisa aqui do texto aqui, usando a hermenêutica, né? Que é a arte de interpretar. Alguém veja lá, leia lá por gentileza, Gênesis 37. Vamos começar aí a desvendar esse mistério aqui. 37. 2. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então, quantos anos ele tinha? 17. 17. Anotem aí ao lado o número 17. Quantos anos? 17 anos, quando ele foi vendido para o Egito, né? Tá. Agora alguém leia Gênesis 41, versículo 46. Anota 17 aí. Coloca o sinal de mais ao lado aí. 17 mais. E espera. Gênesis 41, versículo 46. José tinha 30 anos quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. Ele viajou por todo o Egito. Quem é bom de conta aí? 17 para 30? Quanto? Tá, então coloca aí, eu falei para colocar 17 mais, né? Aí coloca igual 13. Igual 13. Então ele tinha quantos anos lá quando ele foi vendido? 17. Aí quando ele chega aqui, José era da idade de quantos anos? 30. 17 para 30? 13. Tá. Então 13 anos nós já achamos aí dos 30, né? Dos 30. Agora vamos achar o restante aí. Veja Gênesis 47. Versículo 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. 147. Veja o versículo 9 agora, do mesmo capítulo. E Jacó disse a Faraó:
Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram aos dias dos anos da vida de meu pai. Os Então, dias quando... das suas peregrinações. Obrigado. Quando José apresenta o seu pai a Faraó, aí o Faraó fala: tudo bem, Jacó? Tudo bem. Aí Jacó responde a Faraó, né? Os dias dos anos das minhas peregrinações são de 130 anos. E ele viveu no Egito, quantos? Está lá no versículo 28, que foi lido anterior aí. Quantos anos? 17 anos. 17 anos. Então ele entrou com 130 e morreu com 147, que é o equivalente a quantos anos? De 130 para 147? 17. Com mais 13, quanto que dá? 30. Hã? Quanto? 30. Aí leia mais uma vez agora para você entender. Os 30 anos nós achamos, não achamos? Ele saiu com 13, com 17, o José, e foi exaltado como governador com quantos? 30. 17 para 30, 13. O pai entrou com 130 e morreu com 147. 130 para 147, 17. 17 com 13, 30. Achamos ou não achamos? Tá. Agora veja Gênesis 12:40 mais uma vez, para você entender agora o porquê do acréscimo desses 30 anos. Êxodo 12:40. Êxodo 12:40. 12:40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. O tempo que quem? Os filhos de quem? Israel. Quem é Israel aí? Jacó. Jacó, com um novo nome, né? Israel quer dizer o quê? Aquele que luta com Deus. Quando ele lutou com o anjo ali, aquele anjo ali também é mais uma cristofania. O anjo toca na coxa dele e ele fica o quê? Com um manco para todo o resto da vida, para nunca esquecer que lutou com Deus. Então Israel é um nome que traduzido é aquele que luta com Deus. O tempo que os filhos de Israel... Como aconteceu isso aqui? Quem foi o primeiro filho de Israel que entrou no Egito? José. E depois, quais foram os outros? Os 11 irmãos. Não foram lá atrás dele comprar comida? Só ficou Benjamim com José de garantia? Não. Vai lá agora e busca o nosso pai. Busca o teu pai, porque ele se camuflou ali, né, José, né? José se camuflou, não, vai lá buscar o teu pai. Se ele está vivo, vai buscar. Aí depois o restante volta, juntamente com quem? Para o Egito, que viveu 17 anos. Entrou com 130 e morreu com 147. Israel. Então, quando o escritor aqui, Moisés, no caso, está acrescentando 30 anos, ele está explicando o tempo dos filhos de Israel, que o primeiro começou com José, foi para lá com 17 anos, e depois os demais, e o pai, consequentemente. E o pai também está incluído. Dos filhos de Israel, 30 anos a mais, que acrescenta o tempo da exaltação de Jacó e da vinda dos outros irmãos, filhos de Israel, no plural, e o pai dele, consequentemente. Então, não há contradição nenhuma aqui. Alguns dizem, não, é erro de cronologia, não. Se você pegar uma Bíblia de cronologia e analisar desde que Deus falou com Abraão, até quando chega na época de Moisés, vai dar redondo 430 anos. Sim? Acrescenta 30 anos justamente para essa entrada aí de José. Pois aqui que eu começo a segunda aula, o Êxodo, né, a saída. Veja só como é interessante, irmãos. Capítulo 2 do Êxodo. Mas para a gente entender aqui, veja só, 400 anos foi de plena escravidão, sofrimento, aflição para com a nação. 30 anos foi para esse conhecimento, né, de José como governador, o pai, os irmãos entraram no Egito, Faraó reconhecendo a família
de José. Tudo que José fez referente ao trabalho no Egito, né? Então José fez muita coisa, inclusive a questão aí das vacas gordas e das magras, era 7, né? Que depois Deus revelou para José que seria o quê? Tempos de escassez. Falou, olha, faraó, se eu fosse você, fazia o quê? Armazéns para depositar. Porque 7 gordas e depois vem as magras. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Que José, através desse empreendimento, fez com que o Egito saísse do caos. E até depois que saiu em plena fase das vacas magras, tempos difíceis, vinham pessoas de todas as partes comprar o que no Egito? Cereais, comida. Por ideia de quem? José. Tem até um nome de José, um nome egípcio, Sefnat Parneá. Sefnat Parneá. Quer dizer o quê? O administrador, o conselheiro, quer dizer isso. Porque ele deu conselhos ao faraó, né? Revelou sonhos, aquela coisa toda. Então, quando chega aqui no capítulo 1 do Êxodo, versículo 8 e 9, alguém leia aí, Êxodo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Depois, leia lá. Depois levantou-se então o rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo de Israel é muito mais poderoso do que nós. Esse aqui é chamado Seto, o grande. Pra vocês terem uma ideia, da época dos faraós para cá, primeiro teve uma outra nação, os chamados Íquesos. Vai pesquisar em casa. Era um povo que já era constituído como nação, antes ainda do Egito. Porque alguém examinou e disse que os Íquesos, eles são descendentes dos Sumérios, que foram um dos primeiros povos da terra, né? Depois daquele caos ali do Gênesis, do pecado, aquela coisa toda, foram um dos primeiros povos, os sumerianos. Aí, quando chega aqui no versículo 8 e 9, esse faraó aqui, não é que ele não conheceu José, não. É claro que no sentido aqui de visualizar José fisicamente, não, porque José já tinha morrido. Mas ele sabia da fama de José, o que José fez de benefício para o Egito. Ele apenas não quis reconhecer. Não reconhece, pronto. Aí o que acontece? Levantou-se um outro, o qual disse ao povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso. Quando diz que levantou-se um outro rei aqui, é que morre um e já vem outro. O rei que morreu, Apinotepe, era o rei que deu ouvidos a José. E depois já entra o filho dele, Seto, o grande, que foi o faraó aqui da época do capítulo 1 de Êxodo. Para vocês terem uma ideia, foram 30 dinastias faraônicas de 3.000 antes de Cristo a 300 antes de Cristo, 2.700 anos, passou 30 famílias no prazo aí de 2.700 anos. Passaram-se 30 faraós no poder até 300 antes de Cristo. Agora me pergunte, quando então o Egito deixou de ser Egito? Até 300 antes de Cristo, o Egito já estava o quê? Rastejando. Já não era mais aquela potência como foi há 2.700 anos antes, né? Logicamente, porque veio os impérios, veio Babilônia, veio os Medo-Persas, veio os assírios, e depois, por último, viria aí os macedônios, os gregos. Então, o Egito já tinha enfraquecido um monte. Estava bem fraco, já não era mais aquele Egito pomposo, 300 a.C. Mas ainda ele conseguiu se arrastar até 100 a.C. Ali foi o seu abismo, o seu naufrágio, como nação de ponta. Tá? Quem foi que comandou o Egito até 100 a.C.? Inclusive ela teve um caso até com um romano, chamado de Marco Antônio. Não era um faraó. A palavra faraó quer dizer castelo grande, castelo forte, em língua egípcia. Isso quer dizer a palavra faraó, né? Representava toda a corte, né? Todo o povo e seus súditos. Mas 100 a.C., Cleópatra
Cleópatra. Essa mulher, ela reinou, ela se ocupou do trono, teve aí um caso conjugal aí com Marco Antônio, que era já um dos cabeças já do Império Romano, e acabou o Império Romano o quê? Derrotando o Egito, 100 a.C. Aí a Cleópatra, ela vai lá e o que ela faz? Se suicida. Ela deixou um documento escrito, o Flávio Josefo diz isso, que ela queria ser sepultada em Alexandria, em Messaca, o nome do lugar é Messaca, um lugar montanhoso, que o seu corpo fosse sepultado ao lado do seu amor, que era Marco Antônio, que já tinha falecido em batalhas. Tá? Então, 100 a.C., o Egito sumiu, acabou, não teve mais pessoas falando do Egito como nação de ponta. Quem subjugou o Egito foi Roma. 100 a.C., Roma já estava por cima da carne seca, estava subjugando todo mundo. Mas antes, deixa eu dar um quadro aqui, para vocês terem uma ideia como é importante isso. A história do Egito não está no livro, é uma pesquisa que eu fiz. A história do Egito remonta de 3.000 a.C., como eu já mencionei. 30 dinastias ou famílias reais reinaram durante os 3.000 anos antes até 300 a.C. O Egito, a antiga terra dos faraós, olha só o que eles conquistaram, os egípcios. Ela ia do estreito do Vale do Rio Nilo, isso aqui é geografia bíblica, até as cataratas, e se estendia das cataratas até o Mediterrâneo. 1.000 quilômetros. Eu vou utilizar mais uma vez o irmão José. 1.000 quilômetros é daqui aonde, irmão José? Foz do Iguaçu, Porque 3.000 é até o Paraguai, 2.500 até o Paraguai, Mais ou menos isso, Então, 1.000 quilômetros, os egípcios, nessa época do reino clássico aqui, que era o reino do início lá, eles conseguiram subjugar aí, conquistar todas essas terras. 1.000 quilômetros de terras aqui, nessas regiões que eu falei aqui. Como império aqui, dominante, foi até 300 a.C., mas se arrastou até a sua derrota pelos romanos, como mencionei aqui. Isso foi uma pesquisa que eu fiz. Então, irmãos, quando esse faraó aqui entra, faraó aqui é Sete o Grande. Moisés ainda não havia estado no cenário. Não havia nem nascido ainda nessa época aqui. Aí José fala o quê? Quando eu morrer, ele falou lá em Goze, quando eu morrer, o que era para fazer? Os ossos dele? Guardar. Porque os meus ossos entrarão e serão sepultados aonde? Da terra que Deus prometeu ao meu tataravô lá, Abraão. Olha a fé do homem, irmão. Já pensou? Os ossos dele ser sepultados, e guardaram os ossos dele, Depois foi sepultado lá nas terras que Deus prometeu a Abraão. Veja só, Deus prometeu a terra para Abraão, Abraão não recebeu. Peregrinou, mas não recebeu. Veio Isaac, peregrinou ali também, agora com algumas lições do pai, o pai desceu ao Egito e José já não Isaac já não quis descer, então aprendeu a lição. Depois vem Jacó, aí de Jacó as 12 tribos, vem daí a época de Moisés. Moisés conquistou as terras? Sim ou não? Não. Deus falou o que para ele? Está vendo aí? Subiu no monte Nebo, tudo isso aí que está aí, eu vou dar aos filhos de Israel. Como prometi para Abraão, Deus falou para Abraão, para Moisés. Só que tu não entrarás. Não, porque Moisés estava cansado? Então, ele morreu com quantos anos? Se divide em 3 períodos a vida de Moisés. 40 anos no Egito. Deus estava preparando Moisés ali para quê? Para a grande missão do libertador. 40 anos no Deus estava preparando Moisés ali para quê? Para, num futuro próximo, fazer o quê? Retornar do Egito, passar por todos aqueles desertos. Foram 7 desertos ao total, a geografia bíblica ensina isso, até chegar onde? O Jordão, e atravessar do Jordão para lá, o leste do Jordão, o Israel, o Oriente que nós conhecemos hoje. Ok? Só que daí, 40 anos finais,
que soma o quê? Quantos anos? 40, 40, 40. 120. Ele estava cansado? Não. A Bíblia diz que a sua visão continuava com a visão de águia. E sua força como a força do jovem, na sua robustez. Então não era por cansaço que Deus decidiu não fazer com que ele entrasse na terra. É porque Deus tinha outros planos, né? Aí Moisés sai, quem entra? Josué. É? Deus anima Josué e fala assim: como eu fui com meu servo Moisés, serei contigo. Aí Josué passa o Jordão, passa aquelas batalhas ali, foram 4 batalhas, né, contra o povo ali daquela terra, os jebuseus, os amorreus ali. E em Jericó, Ai, né, a batalha de Ai, de Asdralon lá, né, também foi a batalha que Deus parou a terra ou parou o sol? Nós falamos aqui na sala, né? Então daí ele entra na terra prometida. Aí quem que vai fazer a divisão da terra? Quem? Josué. Quem foi o primeiro a receber a porção de terra? Veja só que tem Abraão, uma trinca, né? Moisés, Josué e Caleb foi o primeiro a receber a porção. Porque não desgrudava de Josué, auxiliar de Josué, né? Então quando chega no capítulo 2 aqui, como estava se multiplicando, o rei, o faraó aqui, que é o faraó da época de Moisés, quando Moisés é bebê, não esqueçam disso, era o Sete, o grande, não era Ramsés. Então vou voltar aqui em Ramsés, tá? Então quando chega no capítulo 2, no final do capítulo 1, o faraó, que era o Sete, o grande, viu aquela multiplicação toda e ficou com medo do quê? Qual era a nação que eles tinham acabado de afugentar? Para o sul do Mar Vermelho. Os Ixos. Tinham acabado de estar numa batalha, segundo o Flávio José, não está na Bíblia, tá? Isso aqui é história, acréscimo. E eles fugiram. Aí quando ele viu aquela multidão toda crescendo, né? Falou, não, vamos acabar com você. Ele colocou um edito lá, ó, daqui para frente, quando nascer os filhos dos hebreus, homem, vocês eliminem. Mulher pode deixar. Aqui tem vários acréscimos de interpretação. Tem aqui uma interpretação que o diabo estava tentando conter a linhagem aqui, o homem, né, o gênero humano aqui, o gênero do homem aqui, para evitar que viesse quem futuramente? Jesus, o Messias, muito bem. Porque tinha uma profecia de Gênesis 3,15 que foi proferida pelos lábios do próprio Deus. Da mulher nascerá um que te ferirá a cabeça. Aí o diabo ficou sondando todos os tempos da história, né? Todos os tempos. Aí quando agora começa a se multiplicar o povo ali, o diabo coloca uma estratégia em Faraó e fala, não, vou acabar com os meninos. Porque quem sabe pode ter algum menino aí, né, para que não dê sequência à genealogia e não venha nascer aquele que vai ferir a minha cabeça. É uma interpretação, eu não posso descartar, né? Então eu analiso aqui pelo seguinte: vem o capítulo 2, aí quem nasce? Moisés. O nome Moisés quer dizer tirado das águas. O nome Moshá e Moshá tem uma diferença na língua hebraica. Moshá quer dizer Moisés, tirado das águas. E Moshá, olha só como muda, né? Em língua egípcia, que quer dizer formoso, belo. Em língua hebraica, aliás. Em língua egípcia, Moshá, quer dizer tirado das águas. Em língua egípcia, porque a princesa pegou a filha de Sete, quem pegou Moisés, não foi a mulher de Sete, como alguns dizem, mas foi a filha. Pegou Moisés e falou, porque ela é estéril, e Flávio José vai falar mais uma vez sobre isso aí. Ela pegou a criança e falou assim, olha o presente, a dádiva que quem me deu? O rio Nilo, que era tido como um deus para eles, né? Está me dando, analisando a minha esterilidade e a minha viuvez, porque segundo Joséfo, ela estava viúva. O marido tinha acabado de morrer numa batalha. Era general, era oficial também, né? E morreu, ela ficou viúva e era estéril.
Então, quando ela vê aquela criança chegar num cestinho, o que acontece? Ela adota aquela criança. E tem mais. A menina, a irmã dele, que estava ali, chamada quem? Miriam. Vai até ela e fala, eu sei quem pode amamentar essa criança. Quem foi? Como que era o nome da mãe? Joquebede, né? E ainda deu o que para a mãe? Salário. Veja como Deus é tremendo. Como não tem essa de diabo, demônio. O homem pensa que alguma coisa, não é nada. É Deus que está no controle de tudo. Esses dias alguém me interpelou, falou assim, irmão André, o mundo está para se acabar. A Rússia tem 5 mísseis intercontinental, que só num apertinho lá de botão, ele destrói aí 30% do globo terrestre. Os Estados Unidos tem 7, e a Coreia do Norte tem 3, não sei quem está fazendo 1. Irmão, não se incomoda com essas coisas, irmão. O homem, como um pescador perito lá, ele brinca com peixe lá. Não, agora eu vou trazer, e traz. Assim é Deus. O homem, as nações estão com o anzol de Deus nos seus lábios, na boca. Nada foge ao controle de Deus. E iria fugir aqui? De maneira nenhuma. Por quê? Deus é onipotente, tem todo o poder, e é onisciente, ele sabe como agir. Enquanto o diabo não é onisciente, não é onipotente, nem onipresente. Então Deus está em milhões de milhares de anos-luz de vantagem. E tem muita gente, ai meu Deus, o demônio. Irmãos, você deve respeitar. Temer não. Temer só tem que temer a Deus. Temer, reverência. Tremer, ter medo mesmo. E sair dos olhares de Deus, o camarada vai habitar lá no lago de fogo para todo sempre. Então, isso aqui é uma questão bem séria aí, não só teológica. Aí quando chega no capítulo 2 aqui, Moisés aqui, né? E Deus sabe, irmão, chamar. Deus sabe quebrar o homem. O homem aqui que eu digo, o cristão. O cristão não quer, e Deus quer que ele vá para esse lado, e Deus sabe chamar a nossa atenção. Deus sabe nos empurrar lá de uma maneira que não tem como fugir. Né? Foi o que fez com Moisés. Moisés estava em Midian, nas encostas do monte Horebe, Sinai para alguns, né? Porque Sinai era o deus Sinar, deus do sol, né? Para os que vinham da Mesopotâmia, quando passavam na frente daquele monte, esse é o monte Sinar, né? O monte que representa o deus do sol. Para os hebreus, para aquele povo da região de Midian, era o Horebe. O que quer dizer Horebe? Aquele que fumega, aquele que treme. E Moisés já estava acostumado a ver aquelas visões naquela selva ali, né? Aqueles arbustos ali. E por quê? Porque aquela planta ali que Moisés vê pegar fogo, né? Era normal na época quente ela soltar um tipo de uma secreção, um óleo, e com o calor do sol, ela o quê? Pegava. Era normal isso aí. Moisés estava acostumado quando ele ia pastorear lá as ovelhas, no sogro, né? Ele olhava, está pegando fogo, né? E era normal aquilo ali. Só que nesse dia Moisés, Deus sabe chamar a atenção da gente. Nesse dia Moisés está olhando, peraí. Eu sempre olho aqui, pega fogo num período aqui, depois já não tem mais nada, só está só areia. Mas aquele arbusto, eu esqueci o nome agora. Ele está lá pegando fogo, aquela sarça, mas não é sarça, é um nome científico, né? Que tem o nome dessa secreção, desse óleo que ela soltava, inflamável. Aí ela está pegando fogo lá, essa sarça, né? Aí de repente Moisés começa a olhar, mas não se consome, o que está acontecendo? E quando ele chega próximo, ele ouve uma voz que falou o nome dele por quantas vezes? Moisés, Moisés, tira a sua sandália, porque a terra que tu pisas é santa. O Flávio Josefo diz que a sandália de Moisés, ela tinha símbolos que representavam o faraó, né? Do anel dele de selar. Então tinha todos os materiais aí do Egito. E isso era consagrado a quem? Aos deuses estranhos, né? O faraó era representado como um deus humano na terra, representante de Deus. Então Deus falou, tira isso aí, que você trouxe lá do Egito, tira. Aí Deus fala com Moisés ali e tal, você vai libertar o meu povo, assim por diante. E aí eu lembro uma questão que aconteceu comigo aqui, irmãos, agora levando para o lado empírico, né, que é experiência. Eu lembro que minha filha está com 15 anos agora, como Deus, aconteceu com Jonas, aconteceu com Moisés, ele sabe chamar a nossa atenção, ele sabe nos encurralar como ninguém. E alguém um dia falou assim, um cunhado meu, mas ele não quer se converter de jeito nenhum. Claro, a mulher dele só fica pedindo misericórdia, claro que não vai pedir desgraça também, né?
Vai falar assim: irmã, não peça nem misericórdia nem calamidade. Cala-te, e você vai ver como Deus vai agir. Irmãos, o homem se converteu, é uma bênção hoje. E eu lembro de mim, quando fala dessa questão, que Deus sabe chamar a nossa atenção, sabe nos quebrar, né, como ninguém. Às vezes nós, como irmãos, né, o pastor, ele quer chegar: irmão, mas não faça assim, mude teu jeito. Não vai mudar. É o Espírito Santo que convence o homem, não só do juízo, da perdição, mas também de viver um viver santo. Não adianta, às vezes, o pastor falar, o teólogo falar, o professor falar, não adianta nada. Só o Espírito Santo quer fazer. Eu lembro que eu cheguei um dia na igreja, desanimado, irmãos, passando uma prova tremenda. E eu cheguei na igreja. E eu falei assim: não quero ensinar a palavra, ler Bíblia, pesquisar, não quero mais nada disso. Eu só quero chegar, sentar no meu banco, ouvir a mensagem e ir para minha casa. Chegar, sentar no meu banquinho, não quero compromisso nenhum. E Deus tinha uma chamada na minha vida. E minha filha na época tinha 3 anos. A menina caiu, irmãos. Uma semana fazia que eu não comia nada. Não se alimentava. Estava só no osso e pele. Minha sogra chorava. Vocês estão em pecado? O que vocês fizeram que essa criança está... A mão de Deus está aí, ela falou. Foi homens da visão missionária, da Assembleia de Deus, Deus é amor, oraram pela criança, ungiram, que a Bíblia recomenda. Nada. Porque onde a mão de Deus está, pode cair qualquer mão ali, que não vai ter solução nenhuma. Aí eu lembro que estou chegando um dia na igreja, eu sempre sentava no último banco, lá no final da igreja, na reta do púlpito, da tribuna, assim, e estava um pregador, um pastor de Curitiba, eu lembro até hoje, Rogério Sampaio, muito usado por Deus. E ele parava na mensagem, quando Deus queria usar ele em dons, e falava assim: fala a Deus que o teu servo ouve e vai entregar. E nesse dia ele começou a falar assim, ele repetiu 3 vezes, lembro como se fosse hoje, e falou na última vez: fala a Deus, o dedo de Deus vai até você, e apontou na minha reta, irmãos, como eu estou fazendo aqui em Riste, na minha reta. Irmãos, eu senti como uma flecha, como se ela entrasse bem no meio do meu peito, que aquilo queimou. E ele falou: assim diz o Senhor, se tu não fizeres aquilo que eu quero que você faça, eu vou tirar aquilo que você mais ama nesse mundo. Na mesma hora veio aquela visão da minha filha deitadinha na cama, só no osso e pele. Irmãos, eu lembro que eu me joguei de joelho naquele... Deus sabe quebrar a gente, né? Sabe fazer com que a gente... daí quando está bem moído, daí só naquele pó, daí ele vem e começa... Lá em 18 de Jeremias, né? O vaso se quebrou. E quando o vaso quebra, nós fazemos o quê? Pegamos a pazinha, jogamos no saco de lixo e jogamos fora. Para Deus não. Vaso quebrado é melhor ainda. Amém. Porque quando o vaso está quebrado, ele está humilde, está sensível. Aí Deus vai lá e faz o quê? Trabalha no vaso aí, do jeito que Ele quer. Né? Para o homem, o vaso quebrado é jogado fora. Para Deus, Ele faz vaso novo. Amém. E faz vaso de honra. Eu lembro que comecei a chorar, mas eu caí num pranto de choro, irmão. Um pranto de choro. E em silêncio, só em pensamento, eu falei: Deus, custa o que custar, eu vou fazer a tua vontade, eu vou fazer a tua obra. Né? Queria fugir. Aí, irmãos, eu cheguei em casa, não caiu a ficha, cheguei em casa da minha sogra, estava toda a família reunida ali, como de costume, canjão, sopa, todo mundo tomando sopa ali, dando risada. Aí minha esposa pegou e falou: André, eu não estou nada diferente? Sabe que o homem às vezes é meio desapercebido, né? Eu falei: o que está acontecendo? A Nenê no colo, a Rebeca, minha filha, no colo, já comendo uma sopinha. Depois de uma semana sem comer nada. Deus é tremendo, irmãos, é poderoso. E não foi diferente com Moisés. Fugiu do Egito porque matou o egípcio, e a pena, a sanção máxima ali de julgamento, de condenação, se matasse uma pessoa, tinha que devolver com a própria vida. Aí Moisés: opa, sou bom, não sou nada. E ó, Deus, irmãos, tem 5 vontades. Eu vou usar 2 aqui para explicar o que aconteceu com Moisés. Irmão, mas Deus permitiu que Moisés matasse alguém. Ó, existe a vontade permissiva de Deus e a vontade diritiva. A permissiva é quando acontece algo e Deus está sentado no trono só olhando. Ele permite que aconteçam as coisas. A diretiva é quando ele se levanta do trono, como disse Jó,
eu sei que o meu Redentor e se levantará, fará justiça comigo. Aconteceu lá no capítulo 42 de Jó. E deu vitória para Jó. A Bíblia diz que o estado de Jó, do primeiro, foi duplificado, recebeu duplificadamente o que ele tinha no primeiro estado. Deus é esse Deus que faz essas coisas, né? Aí eu lembro que Moisés, daí ele mata o egípcio e foge. Deus permitiu. Agora lá em Midian, Deus permitiu ele fugir para lá, mas Deus está ali assistindo, dirigindo as coisas, está preparando Moisés. Moisés conheceu todo o deserto ali, né? Mar Vermelho, todas aquelas rotas ali que levavam ao Egito e assim por diante. Ficou 40 anos ali. Quando Deus terminou de preparar Moisés, agora você está como eu quero. Agora vai lá que você tem uma missão. Os últimos 40 anos de Moisés, tirar o meu povo do Egito. Aí Moisés falou, mas como eu vou tirar o teu povo do Egito? Quem sou eu para lutar contra o poder de Faraó? Aí quando Moisés retorna, depois de 80 anos, né, 40 no Egito, 40 em Midian, aí ele retorna lá para o Egito. Já é o mesmo Faraó que estava? Não. Sete, o grande? Não. Sete havia morrido. Quem que entra? Ramsés I. Foram 3 Ramsés, né? Esse é o primeiro. O Ramsés do Êxodo é o primeiro. Que inclusive ele cresceu junto com quem? Com Moisés. Imagina a rincha. Agora imagine Moisés voltando, e tem Flávio Josefo também a história aí, Filos de Alexandria também fala disso. É muito bom você analisar a história, mas compre livros que falam da história bíblica para você entender melhor. Flávio Josefo diz que os 2 irmãos disputavam uma princesa, Nefretiri. Agora imagine, Nefretiri nunca gostou de Ramsés. Já cresceu aquele ambiente, né? Até os 40 anos, né, que foi no Egito. Aí já tem uma rincha aí por causa da princesa. A princesa sempre foi apaixonada por Moisés. Só que Moisés vai lá e casa com uma mulher lá de Midian, né? E depois teve mais uma outra mulher. Moisés também teve 2, não deixou passar batido não. Não perdeu lá para os pais lá não, teve 2, tá? Aí o que acontece? Moisés retorna depois de 40 anos que estava em Midian. O que acontece? Quem está lá esperando? Ramsés. O irmão dele que se criou-se junto com ele, lá na corte real, no palácio. Aí ele chega e fala para Ramsés, olha, Deus, o eu sou, pediu para você libertar todo esse povo aí. Esse povo é dele. Que horas são? 10 para 10. 10 para 10? Esse povo pertence a Deus, ao eu sou. Aí Ramsés olhou e falou, o quê? Quem é esse Deus para que eu ouça as suas palavras? Meu irmão, quando desafia Jeová, irmão, ele vai pegar água fervendo. Quando desafia Jeová, você lembra lá do Titanic, lá o engenheiro do Titanic, ele colocou a bota de couro de jacaré, né? Diz, né, a história, né? Falou, ninguém consegue afundar esse, nem Deus. Irmão, se desprendeu-se uma calota polar, um iceberg, né, na palavra mais clara, para aquela região ali do oceano, nunca existiu isso, de um iceberg se desgarrar ali para aquela região. Só que naquela feita, quando Jeová quer, né, Jeová só olhou assim. Só aqui, ó. Vai lá, fica bem na reta do Titanic lá. O que aconteceu? Outro homem que desafiou Jeová, irmão, quem foi? Cazuza. No Canecão, um show, ele parou e falou assim, esse aqui, essa tragada aqui desse baseado, é para ele, para Deus. O que aconteceu? Morreu. Os outros lá também que desafiaram, quem foi? Quem? Dizem que foi uma moça lá, camareira, diz que foi um fã dele que entrou e deu-lhe quantos tiros? 3. Um para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. Assim a história narra essas pessoas que desafiaram Deus. Tá? Eles narram que desafiar Deus, dura coisa é cair nas mãos Deus vivo. Aí ele fala para Faraó, e Faraó o que responde? Não, quem é esse Deus aí? Não conheço. Para que eu dê resposta, para que eu dê crédito às palavras. Aí Moisés falou assim, Jeová, desafiou aí. Aí Deus olhou, ele vai ver, ele vai me conhecer agora. Se ele não me conhece, ele vai me conhecer.
Ainda bem que nós já conhecemos, né? Se ele não me conhece, ele vai me conhecer. Aí o que acontece? Veio todo aquele processo das 10 pragas. E na outra lição, vamos terminar agora, eu vou retomar o assunto e vou entrar mais a fundo aqui. Como Deus agiu com aquelas 10 pragas e qual foi o objetivo de Deus colocar o número? Qual que é o número da perfeição da Bíblia? Por que Deus não jogou 7? Por que Deus jogou 10 pragas? Eu vou explicar na outra aula, que vai ser a terceira aula, Levíticos, é o livro de Levíticos, mas vou explicar aqui por que aconteceu de Deus ordenar aí 10 pragas, né? Vamos analisar por que só 3 caiu no povo hebreu e 10 caíram no povo egípcio, né? 3 caiu no povo hebreu, como também caiu no povo egípcio. Mas as outras 7 que foram as piores, porque o negócio foi se intensificando no sentido de destruição, juízo, não caiu mais em Gósen. Porque o Egito era dividido em 2 partes nessa época aqui, na época de Moisés. Tinha o Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto Egito era onde ficavam os faraós, né? A família real, os oficiais, o exército, todos os poderosos. No Baixo Egito ficavam os funcionários da corte e ficavam os hebreus. Na cidade de Gósen. A cidade de Gósen é a cidade dos barros lá, né? É lá que eles fabricavam os tijolos. Aí nós vamos falar na próxima aula, retomar esse assunto. Como Deus tirou o povo hebreu do Egito. Aí eu vou explicar o que significa hebreu, israelita e judeu. Ok? Então a gente encerra essa aula de hoje. Deus que abençoe vocês. E obrigado pela atenção.